Instrumento de medição, paquímetro e micrômetro. O paquímetro e o micrômetro são dois importantes instrumentos de medida. Suas medidas oferecem certezas de décimos, centésimos ou até mesmo de milésimos de milímetro, como é o caso do micrômetro. Em termos rudimentares, o paquímetro é um instrumento que permite medirmos a distância entre dois pontos opostos. Em termos práticos, é um dos mais populares instrumentos que possibilita determinarmos a distância entre dois pontos, fornecendo leituras com décimos de milímetros. Sua origem remonta a épocas distantes da civilização grega do Império Romano, ou mesmo da civilização chinesa. Em termos gerais, um micrômetro, como o próprio nome diz, é um instrumento que permite efetuar medidas de até milésimos de milímetros. Os primeiros registros desta categoria de instrumentos são do século XVII, evoluindo para um instrumento manual por volta de 1848. Devido principalmente aos esforços do parisiense Jean Palmer, tal tipo de instrumento possui uma grande variedade de formas, cada qual adequada para um tipo específico de aplicação. Um micrômetro manual típico sendo basicamente constituído por um parafuso de transporte com passo de 0,5 mm por volta. Isso significa que a cada volta o parafuso faz a ponta móvel avançar ou recuar uma distância de 0,5 mm. Os micrômetros mais populares, similares ao permite uma leitura de até 0,01 mm, ou seja, possui uma resolução de 0,01 mm, acrescentado assim uma casa decimal às leituras tipicamente obtidas a partir de um paquímetro. Como funciona uma medição em um paquímetro? Para efetuar uma medida com um paquímetro, posicione o objeto a ser medido de acordo com o tipo de medida a ser feito. Faça a leitura até a casa dos milímetros utilizando a escala milimetrada, tomando como indicador o zero do nônio. Para obter a fração de milímetro, procure o primeiro traço da escala do nônio que coincida com um traço qualquer da escala milimetrada. A numeração correspondente a este traço será a fração desejada. Para evitar danos ao instrumento antes de efetuar qualquer medida, certifique-se que a trava encontra-se liberada, permitindo assim o movimento livre das partes móveis do paquímetro. Como funciona a medição no micrômetro? Para efetuar uma medida com o micrômetro, devemos seguir esses passos, colocando o objeto a ser medido entre as faces do batente e do encosto móvel do instrumento. Girar o tambor até as faces encostem no objeto suavemente. Para isso, pode-se utilizar a catraca que fornecerá a pressão adequada à medida. Identificar o traço da escala visível antes da borda do tambor que identifica, em divisões de 0,5 mm. Os primeiros algarismos da medida. Tal etapa fornecerá uma leitura direta em milímetros, inteira ou fracionada, de 0,5 mm. Identificar no tambor a fração de medida, ou seja, a subdivisão de 0,5 mm, devendo o número inteiro obtido ser dividido por 100. A referência usada para tal procedimento deve ser a própria linha principal da escala retilínea. Salienta-se que antes de efetuar uma medida, devemos sempre nos certificar que a trava do instrumento encontra-se liberada. Adicionalmente, devemos obviamente manter o micrômetro limpo e lubrificado, verificando que ele zera ao ser fechado, que tal leitura nula seja reproduzível, além de evitar choques e quedas. Uma curiosidade: em engenharia, ciência, indústria e estatística, precisão é o grau de variação de resultados de uma medição. Não é o mesmo que exatidão, que se refere à conformidade com o valor real. A precisão tem como base o desvio padrão de uma série de repetições de uma mesma análise. A precisão de um instrumento é algo que não pode ser alterado, já a exatidão do instrumento pode ser alterada. Desgaste do bico do paquímetro, desgaste de ponta do fuso do micrômetro.